O Vila Nova foi condenado nos últimos dias a pagar cerca de R$300 mil ao zagueiro uruguaio Ibáñez. Com um detalhe, ele nunca veio a Goiânia e muito menos vestiu a camisa do Vila Nova. O jogador se utilizou de um pré-contrato que havia assinado com o Vila Nova em 2017. À época, o presidente era Esival Martins e o diretor de futebol do Vila Nova era o Felipe Albuquerque. Que caso é esse? Que prejuízo para o Vila Nova? E os nossos comentaristas analisam. E o pior, né? O Ibáñez está completamente cheio de razão nesse caso. Ele estava lá no país dele, foi procurado pelo Vila Nova, acertou um contrato, assinou um pré-contrato, o Vila Nova assinou e depois o clube simplesmente descumpriu. Ele deve ter recusado propostas, ele deve ter se preparado para jogar no Brasil e, consequentemente, ele merece ganhar essa ação. Agora, o que o Vila não merece é ter uma administração como teve a de Esival Martins, que se gabava na época de ser uma administração de Série A. Esse caso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. A partir do momento que desistiu da contratação do jogador, deveria ter o zelo de fazer o distrato, mas acabou não fazendo. Um erro absurdo do Vila Nova e da gestão Esival Martins. Se assinar um pré-contrato e não honrar esse compromisso, deixou o Vila Nova exposto a uma condenação que era justa. A justiça fez prevalecer um acordo que não foi cumprido por conta do Vila. E aí eu faço um alerta maior. É inadmissível que uma pessoa só tenha poderes dentro de um clube de futebol. O poder da caneta para assinar e não cumprir compromissos, deixando uma dívida para a gestão seguinte, que vai deixar para outra, e isso vai virando uma bola de neve. É preciso que mais de uma pessoa, por exemplo, que o Conselho Deliberativo do Vila Nova tenha autonomia para evitar esse tipo de escândalo. Esse caso Ibáñez Vila Nova é um escândalo. Essa situação do Vila Nova foi um cochilo imperdoável da diretoria do Vila Nova na época do Esival Martins. É evidente que no mundo de hoje, moderno, você coloca ali uma data de aniversário no seu celular, ele vai te dar um sinal sonoro ali no dia, avisa. Quer dizer, o Vila Nova fez o negócio com o empresário do jogador, mas não soube desfazê-lo quando a situação deu errada. O Vila ia contratar um centroavante, tinha esse jogador como contrapeso. A partir do momento que o centroavante desistiu, não deram o sinal negativo para o outro que não interessava. Então, um pecado mortal da equipe da diretoria do Vila Nova na época, e agora o clube é obrigado a pagar R$300 mil para esse jogador. Coisas que acontecem no futebol por cochilos como esses que são imperdoáveis. R$300 mil. R$300 mil para um jogador que nem veio a Goiânia para conhecer o Oba, para conhecer a Vila Nova, o setor universitário. É um absurdo, é um desleixo administrativo sem tamanho. E essa conta precisa de ser distribuída com quem tem responsabilidade. E aí o que o Vila Nova pode fazer? O que a administração atual pode fazer? Pagar a conta e depois cobrar de quem realmente foi o responsável. Porque não se pode você pagar um jogador que nem vestiu a camisa do Vila Nova. O Ibáñez ganhou pelo aquele direito, aquele contrato de gaveta que é feito, direito de preferência, e que não houve distrato. Um absurdo realmente. Então é preciso alguém responder por isso. O Vila Nova não pode pagar o pato sozinho.